Fala nação rubro-negra, sou Alan Ferreira aqui do canal Crônica Esportiva RN. Neste vídeo aqui vai gerar polêmica porque vamos falar de Gabriel Barbosa e Pedro Guilherme. E quando o assunto é esses dois aí, a torcida meio que é dividida, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu sou neutro. Eu não torço para jogador, não sou fanático por jogador, eu sou fanático pelo Clube de Regatas do Flamengo e eu vou falar aqui com argumentos e dados. Então discutam com os dados de ambos, né? Vamos falar aqui porque muita gente fala que o Flamengo perdeu os títulos porque o Pedro jogou, que o Pedro não é decisivo, que o Pedro é isso, que o Pedro é aquilo, e eu não concordo nem um pouco quando falam essas baboseiras, né? A gente tem que ser coerente em tudo que a gente fala. Se tem uma coisa que nós não pode é discutir com os números e com a realidade do momento. Então, antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações. Não esqueça de comentar também aqui neste vídeo. Bom, vamos lá. Vou começar aqui pelo Gabriel Barbosa, né? Vou falar aqui os jogos que ele jogou, os cartões, as assistências, os jogos que ele ficou fora, a minutagem. Vou falar sobre tudo isso, tá bom? Então vamos lá. O Gabriel Barbosa, ele jogou ano passado o Brasileiro. Ele atuou por 1.538 minutos. A Copa do Brasil ele teve 667 minutos. A Libertadores ele teve 565 minutos. A Taça Guanabara ele teve 552 minutos. O Campeonato Carioca ele atuou por 218 minutos. A Recopa ele atuou por 210 minutos. A Supercopa do Brasil, que era jogo único, ele jogou os 90 minutos. No total, o Gabriel Barbosa fez 4.020 minutos jogados na temporada 2023 com a camisa rubro-negra. Tá bom? Tá pouco? Acha ruim? Bom, aqui é os números, então discutam com os números. Agora eu vou destrinchar aqui outros detalhes desses números. O Gabriel Barbosa, na final da Sul-Americana, na final da Recopa Sul-Americana, ele jogou os dois jogos, titular, e não fez gol. A oportunidade ele teve, não fez gol. Na Copa do Brasil, o Gabriel Barbosa atuou 9 partidas e ele marcou 4 gols. Na Libertadores, ele jogou 7 jogos e ele marcou 2 gols e deu 1 assistência. Na Taça Guanabara ele jogou 7 jogos, marcou 5 gols e deu 1 assistência. No Campeonato Carioca, que foi semifinal contra o Vasco, os 2 jogos, e final contra o Fluminense, ele jogou os 4 jogos e não marcou gols em nenhum jogo e nem deu assistência. No Mundial de Clubes, que foram 2 jogos, a semifinal e a disputa do terceiro lugar, ele jogou os 2 jogos titular e marcou apenas 2 gols no jogo do terceiro lugar. O Gabriel Barbosa, na Supercopa do Brasil, 1 jogo, ele marcou 2 gols contra o Palmeiras, que nós perdemos aquele título. O Gabriel esteve o Gabriel esteve em campo por 58 jogos. Ele marcou 20 gols temporada passada, 4 assistências e 16 cartões amarelos. O Gabriel Barbosa é recordista de cartão amarelo na temporada 2023 com a camisa do Flamengo. Ninguém do elenco do Flamengo tomou mais cartão que o Gabriel Barbosa. E teve 2 cartões vermelhos de quebra, né? Mas vocês pensam que acabou? Não acabou não. Continue aí nesse vídeo que tem mais aqui, ó, sobre Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol. O Gabriel ele não atuou nos seguintes jogos pelo Campeonato Brasileiro. Prestem bem atenção. Na fase de grupo da Libertadores, ele ficou um jogo apenas de fora. Vou falar já já.
No Brasileiro, ele não jogou contra o Goiás, na vitória de 2-0. Ele estava suspenso. Nesse jogo aí o Pedro marcou um gol, né? E viria a se machucar nesse jogo, na cobrança de pênalti. O Everton Ribeiro marcou o segundo. No segundo jogo, no jogo Flamengo 4, Vasco 1, jogo que o Pedro marcou 2 gols. O Gabriel não jogou. Esse jogo ficou fora, né? Tava cumprindo aí suspensão também. Foi por 2 jogos que ele ficou suspenso. Na derrota de 4-0, Bragantino 4, Flamengo 0, ele não jogou. No empate de 1-1, Flamengo e Palmeiras, ele também não jogou. Na derrota sobre o Cuiabá, Cuiabá 3, Flamengo 0, ele também não jogou. Flamengo 2, Botafogo 1, aí foi a opção do técnico, que era o São Paulo. Goiás 0, Flamengo 0, aquele estava suspenso, que ele tinha sido expulso contra o Atlético Paranaense pelo Brasileiro. Flamengo 2, Fortaleza 0, ele também não jogou. Flamengo 1, Bragantino 0, ele estava suspenso por cartão vermelho. Flamengo 3, América 0, foi a opção do técnico. Flamengo 2, Cuiabá 1, opção do técnico. E contra o São Paulo ele também não jogou na última rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo Brasileiro, ele esteve no plantel. O que está no plantel? Ser relacionado por 29 vezes. Das 29 vezes, o Gabriel jogou pouco no Brasileiro, é verdade. Ele teve 11 partidas de titular, porém, ele atuou 17 vezes vindo do banco de reserva, né? 17 vezes ele ficou como opção do técnico e entrou no segundo tempo. E apenas 3 vezes ele, Gabriel Barbosa, não entrou em campo por opção do treinador. Zero lesão, né? E teve algumas suspensões que ele ficou fora aqui bastante vezes no ano passado pelo Brasileiro. Na Libertadores, ele jogou 7 jogos, né? 7 jogos. Apenas uma vez ele entrou no jogo. No caso, ele jogou 6 titular e uma vez ele entrou no segundo tempo. E apenas uma ele ficou fora. No caso de 9 partidas, ele jogou 7, ficou uma no banco e uma ele ficou fora, por suspensão. Copa do Brasil. Ele jogou 9 jogos, sendo 8 jogos titular e um jogo ele entrou no segundo tempo e um jogo ele ficou de fora, que foi justamente na vitória de 2-1 sobre o Atlético Paranaense no Maracanã, gols de Bruno Henrique e Pedro de pênalti. No Carioca, o Gabriel Barbosa jogou 7 vezes e 6 vezes ele foi titular e uma vez ele ficou no banco. Bom, esses aí foram os números de Pedro, então de Gabriel. Então você pode ver que os números de Gabriel, as competições que ele atuou menos foi no Campeonato Brasileiro, mas ele teve muitas oportunidades. Então não dá para questionar e dizer que o Flamengo perdeu os títulos por causa do Pedro. Esse argumento já é caído por terra, porque ele jogou os 2 jogos da semifinal do Carioca, não fez nada e jogou a final do Campeonato Carioca, estava em campo na vitória de 2-0, gol do Pedro e do Ayrton Lucas, e estava na derrota de 4-1. Ele estava presente na derrota de 4-1. Na Supercopa do Brasil, que nós perdeu para o Palmeiras, o Gabriel estava em campo, ele fez 2 gols, o Pedro fez 1, e ele estava em campo, e nós perdeu. Na derrota da Sul-Americana, da Recopa Sul-Americana, ele jogou os 2 jogos e não fez absolutamente nada. Na Copa do Brasil, ele estava também nas finais e não jogou nada. Pelo contrário, a única cena que a gente lembra do Gabriel
mandando beijinho pro Dorival. Então já quebra totalmente o argumento de dizer que perdemos título na temporada passada, que foi por causa do Pedro. Agora vamos aqui aos números do Pedro. O Pedro, na Série A, ele atuou 2.158 minutos, ele atuou alguns minutos a mais que o Gabriel, né? Ele teve 34 jogos e ele fez 13 gols. E ele tem apenas um cartão amarelo durante os 34 jogos pela Série A do Brasileiro. Copa do Brasil, o Pedro atuou por 460 minutos e ele teve 7 jogos e marcou 5 gols. Taça Guanabara, ele teve 396 minutos, 5 jogos, 5 gols e 2 assistências. Campeonato Carioca, nas fases semifinal e final, o Pedro teve 360 minutos, 4 jogos e 1 gol. Então aqui ele já está melhor que o Gabriel. Mundial de Clubes, ele teve 180 minutos, 2 jogos e 4 gols. Aqui também ele já está melhor que o Gabriel. Recopa Sul-Americana, ele teve 175 minutos, 2 jogos e não marcou nenhum. Aqui ele está empatado com o Gabriel Barbosa. Supercopa do Brasil, ele teve 90 minutos e 1 gol. Aqui ele perdeu para o Gabriel, que marcou 2. Libertadores, ele teve 409 minutos, 6 jogos, 3 gols e 1 assistência. Aqui ele já está melhor que o Gabriel. Total de minutos jogados, juntando tudo, 4.228 minutos, 61 jogos, 35 gols e 4 assistências, né? E no total ele tem 5 cartões amarelos na temporada toda. Jogos que Pedro não jogou, pelo Brasileiro ele não jogou. Ele estava no banco, mas não foi utilizado na derrota na derrota do Flamengo para o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Na vitória do Flamengo contra o Bahia, ele estava lesionado. No Fla-Flu, que foi 0-0. Contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo ganhou fora de casa, de 2-1. Ali foi a opção do técnico, foi o jogo da briga entre ele e o preparador físico. Plantel, ele foi utilizado 35 vezes no plantel, sendo 26 vezes ele iniciou de titular. E 8 vezes ele foi utilizado no segundo tempo. E uma vez ele não jogou, que foi a opção do treinador, e também ele ficou uma partida por lesão de fora. Copa do Brasil, ele não jogou no 0-0 contra o Fluminense nos 2 jogos da Copa do Brasil. O Pedro não foi utilizado, quem jogou ali foi o Gabriel. Contra o Atlético Paranaense, o segundo jogo, o Pedro não foi utilizado, apesar de que marcou um dos gols no primeiro jogo, mas não foi utilizado no segundo. 5 jogos ele teve de titular, 2 vezes ele foi banco e 2 vezes ele não foi utilizado, e uma vez foi por lesão. Taça Guanabara, de 11 jogos, o Pedro jogou 5 e ficou de fora 6 jogos, ou seja, no Campeonato Carioca o Gabriel Barbosa atuou mais vezes que o Pedro, e ainda assim o Pedro se sobressaiu e foi melhor que o Gabriel nos números de gols e também em assistência. Então assim, galera, vamos lá. Vamos chegar aqui na nossa conclusão final. O Gabriel, pelo Brasileiro, ele fez 20 gols e 4 assistências. O Pedro, pelo Brasileiro, ele fez... Ele jogou 20... Cadê aqui? O Pedro, pelo Brasileiro... Deixa eu só ver aqui. O Pedro, pelo Brasileiro, ele jogou 34 jogos e fez 13 gols. Sendo que dos 34 ele foi titular em 26. Ou seja, ele fez
26 jogos pelo Brasileiro, titular, e marcou 13 gols. Teve um jogo, claro, que ele entrou no segundo tempo e fez gol. Foi contra o Curitiba, né? Então assim, vamos aqui chegar na nossa conclusão final. Essa história de falar que o Flamengo perdeu os troféus ano passado, que foi porque o Pedro estava em campo, isso aí não procede, tá? Isso aí não procede, isso aí é lorota. Isso aí é lorota. Por que não procede? Porque é o que eu acabei de falar aqui, os números do Pedro são melhores na temporada passada que os do Gabriel. E o Gabriel jogou a semifinal do Carioca e não fez nada. Jogou a final e também não fez nada. Na final, o Pedro fez gol. Na Copa do Brasil, o Pedro foi artilheiro. O Gabriel jogou titular a maioria dos jogos e não foi artilheiro. Na Libertadores, o Gabriel jogou titular e ficou atrás em números de gols com relação ao Pedro. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Além do próprio Campeonato Brasileiro. Então assim, vamos lá, onde é que eu quero chegar aqui para vocês? A questão não é que o Flamengo perdeu as conquistas no passado que foi por causa do Pedro. Não. O Flamengo perdeu os títulos ano passado por causa do mau planejamento que a nossa diretoria fez. Agora sim, claro, se a gente for falar de bola em campo, a má vontade dos jogadores do Flamengo, quando eu me refiro a má vontade de jogadores, é em geral. Dos jogadores do Flamengo, eles nem disfarçavam. É só vocês pegar o jogo, a postura que o Flamengo jogou no primeiro jogo da final do Carioca, que o Pedro fez um gol, o Ayrton Lucas fez outro. A postura desse jogo aí, vocês peguem e vocês vão ver que era uma. Os caras mordendo ali e tal, né, criando oportunidades, não deixando o Fluminense respirar. Foi uma postura. O segundo jogo já foi outra postura. O Flamengo faz 1-0, os caras olham ali para a cara do Ayrton Lucas como se não estivesse gostando. O Flamengo se perde no jogo e toma 4-1. Na final da Supercopa do Brasil, o Flamengo perdeu porque o Pedro estava titular. Para mim isso aí não existe. O Flamengo abre 1-0, o Palmeiras empata, o Flamengo passa à frente do Palmeiras, o Palmeiras volta a empatar e vira o jogo para 3-2. O Pedro empata no segundo tempo, 3-3, e o goleiro do Flamengo franga. Ele tira o braço, ele tira a mão, né? O goleiro Santos. Então como é que a culpa é do Pedro? Como é que você vai depositar a culpa de uma derrota num atacante? Isso não existe. Eu não posso fazer isso. Vou estar sendo incoerente. Na Recopa Sul-Americana, o Flamengo teve 2 jogos. O primeiro jogo a gente perdeu. O segundo jogo, criamos um monte de oportunidades. Gabriel perdeu gol, Pedro perdeu gol, Arrascaeta perdeu gol, Ayrton Lucas perdeu gol. Como é que eu vou dizer que a culpa é do Pedro? Como é que eu vou dizer que a culpa é do Pedro? Copa do Brasil. O Flamengo jogou com os 2 atacantes e jogou com o Bruno Henrique, além do Arrascaeta e do Everton Ribeiro e do Gerson. Jogou com o Gerson, com Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, com o Gabriel, Bruno Henrique e Pedro. Como é que eu vou dizer que a culpa é do Pedro, sendo que foi a campo um time que o torcedor queria, que o torcedor pedia, um trio de ataque muito forte: Bruno Henrique, Gabriel e Pedro. Então, isso não existe. A gente perdeu a Copa do Brasil
porque não demonstramos vontade, porque não entramos ligados, deixamos os problemas fora de campo atrapalhar. O São Paulo entrou melhor, entrou focado e ganhou o jogo. Vamos lá, mais um aqui. Mundial de Clubes contra o Al Hilal. Como é que eu vou culpar, dizer que a culpa é do Pedro ou do Gabriel? Sendo que o Flamengo entrou em campo e já começou errando. Toques de bolas displicentes para trás, erros de passe. O Al Hilal foi lá e se aproveitou. O Pedro até empatou o jogo, mas o Flamengo não estava concentrado, não estava ligado na partida. Tomamos um segundo gol e um terceiro gol. Depois o Pedro conseguiu diminuir. Fez 2 gols naquele jogo. Então como é que eu vou culpar, dizer que a culpa é do Pedro? Que se o Pedro tivesse no banco e o Gabriel em campo, o jogo seria diferente. Como assim? Como assim? O Gabriel esteve presente em campo tanto quanto o Pedro nesses jogos e não fez nada. Para você gostar de um, não precisa você desmerecer o outro. Para você gostar do outro, não precisa desmerecer o um. Agora é nítido que a fase de Gabriel e de Pedro, o Pedro está melhor que o Gabriel. E se ele se perdeu no processo da temporada no passado, foi por culpa dele mesmo. Ah, mas o ataque do Flamengo, Bruno Henrique, Gabriel e Arrascaeta são decisivos. O ataque do Flamengo com Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro, esses caras não são decisivos. Como assim? Eu não entendo essas coisas que falam. Eu acabei de falar aqui que o Flamengo perdeu muitos dos títulos com esses caras em campo. Perdeu os títulos ano passado com a Arrascaeta em campo. O Arrascaeta foi um dos responsáveis que fez nós perder também a Recopa Sul-Americana, porque na disputa de pênalti foi ele que perdeu o pênalti. Por que não cobram do Arrascaeta? Ah, porque é o craque do time, não pode cobrar. Ah, 2019 o Gabriel fez 2 gols, beleza, fez 2 gols na final, tá na história do Flamengo, mas Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique foram os principais ali daquela final, porque os caras jogavam com esquema em prol do Gabriel. A maioria dos gols do Gabriel Barbosa em 2019 tinha assistência de Bruno Henrique e Arrascaeta e Everton. Sempre tinha uma jogadinha desses três para deixar o Gabriel Barbosa na boa, para fazer o gol, só empurrar a bola para a rede. O primeiro gol da final de 2019 foi desse jeito. Jogada todinha do Bruno Henrique. Rolou pro Arrascaeta, que dá um carrinho e o Gabriel só empurra a bola para a rede. O gol da final de 2022, uma jogadaça do Everton Ribeiro, que tabela com o Rodinei, que devolve para o Everton, ele cruza e o Gabriel sozinho, mais uma vez, faz o gol. Ah, mas o Pedro contra o Audax ficou 18 minutos sem tocar na bola. Ué, mas o atacante tem que estar tocando na bola toda hora? O adversário não pega na bola também, não? Quer dizer, então, que o time do Flamengo tá com a bola durante 90 minutos? O Flamengo não tem que jogar sem a bola, não? O atacante não pode jogar sem a bola, não? Ajudando, voltando para marcar? Porque se alguém me falar que o goleiro do Flamengo passa 4 minutos sem pegar na bola, porque não passa 4 minutos sem pegar na bola, porque o adversário vai finalizar, uma hora ele vai fazer defesa, outra hora, ou seja, isso é relativo. E o que vocês querem? Querem um atacante que passe minutos sem pegar na bola, mas quando pegar na bola faça gol?
ou um atacante que pega na bola toda hora e faz raiva, tropeça na bola, não sabe chutar, não sabe cabecear, não sabe fazer nada? Fica aí a questão. Bom, galera, esse aí foi o vídeo, né? Lembrando que eu não tô aqui para defender nem A nem B, mas esses aí foram os números de ambos, né? Para mim os dois são bons, só que eu acho o Pedro mais jogador que o Gabriel. Acho que o Pedro tem mais qualidade que o Gabriel, né? Mas tem que jogar na temporada quem tá melhor. E para mim quem tá melhor no momento é o atacante Pedro, né? Se hoje de amanhã para depois o Gabriel melhorar, performar e o Pedro cair o rendimento, o Gabriel é quem vai ser o titular. É o que eu penso, não estou aqui para puxar saco nem de um nem de outro. Mas eu deixo aí para vocês comentar. O que é que vocês acharam aí dos números de Gabriel e Pedro na temporada passada? Valeu, galera, deixa o like aí, se inscreva no canal. Saudações rubro-negras e fui!